Mais um episódio do nosso Copcast Última Rácio, aqui diretamente da Copa Internacional 2024 e sempre convidados de excelência. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma lenda, sei que eu posso falar assim, né? Nosso querido amigo Tatai. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado a vocês, a todos aí que estão assistindo essa nossa conversa aqui. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado mesmo aqui na COP, que está sendo realizada no São Paulo Expo a partir desde ontem, né? Vai até amanhã, né? Infelizmente é uma feira curta, então aproveitem para vir também, né? Exato, não dá tempo. E assim, embora dispense comentário, mas é importante mencionar aqui, o Tatai faz parte e se confunde até com a própria história, né, do mundo, desse mundo que envolve o tiro desportivo, a paixão pelas armas, né? Ex-Taurus, ex-Glock, ex-CBC e hoje representando esta marca icônica que é a Springfield, né? Eu me lembro que quando eu comecei lá como tenente, dando os primeiros tiros, no stand de tiro da Darcy Lázaro, inclusive tive a oportunidade de competir com um tiro de precisão, e aí a lendária 1911, então assim, eu fico muito feliz e honrado, primeiro de estar aqui na sua frente e também de falar dessa empresa que é formidável. O Tatai vai poder falar um pouco mais da história da Springfield no Brasil e também dessa caminhada dele e como ele chegou a esse ponto de se tornar uma grande lenda nesse cenário aí. A história é longa, vamos tentar fazer ela curta, né? Mas eu comecei muito cedo no tiro, né? Na modalidade de tiro olímpico nos anos 70, né? Hoje eu tenho 61 anos. Né, eu consegui entrar na equipe brasileira de tiro olímpico, né, que é o tiro estático, né, em 76, fiz meu primeiro Pan-Americano. Eu tinha um ano em 76. Pois é, eu já estava na equipe brasileira, né, fiz meu primeiro Pan-Americano em 79, né, então eu estava começando a sair do país, né, meu primeiro curso vamos dizer assim, de alta performance no tiro foi em Fort Benning, nos Estados Unidos, né, em Columbus, no estado da Geórgia, onde passamos 6 meses para uma preparação para esse Pan-Americano, junto com a equipe americana, que era... Como é que eu posso dizer o que era a equipe americana de tiro naquele momento? Imaginam vocês estarem sendo treinados por uma pessoa que já tinha participado de 4 Olimpíadas. Então você multiplica 4 por 4, é o tempo que ele ficou na equipe americana de tiro, ganhando medalha, né, como medalhista de ouro. Então, poder ter o prazer de ser treinado, conviver, conversar, comer todos os dias e passar 6 meses com esse pessoal, o que a gente absorve de conhecimento é incomensurável, ou seja, é muito difícil de dizer. Vou fazer aqui uma brincadeirinha para entender. Imaginem vocês estarem juntos, pelo menos com aqueles pilotos de Fórmula 1 que são da minha época. Imagina vocês poderem aprender a dirigir, ou seja, você está dirigindo o carro e do teu lado de passageiro está o Ayrton Senna dizendo como é que você tem que tocar. Entendeu? Do teu lado está o Schumacher dizendo como é que você tem que fazer a curva, como ele faz. Do teu lado está aí o Verstappen está dizendo, ó, faz assim, faz assado. Entendeu? E depois, além disso, receber esses toques todos, eles não vão embora. Passamos 6 meses juntos. Então, eu tive esse talvez, não é nenhum benefício, um privilégio, né? A honra, a oportunidade de quando entre apóstrofes aqui, parênteses, como moleque, né, no bom sentido mesmo. Né? Então isso me forjou, né, no mundo esportivo, né, com dedicação, desempenho, profissionalismo, ter um norte muito bem marcado para aquilo que você procura, com foco direto naquilo que é necessário para que você possa evoluir independente daquilo que você faz. Né? O esporte é uma tremenda escola de vida, onde você aprende e tem que entender que eu, quando moleque, eu não tive discoteca na época, que é o que existia, aquelas baladas que vocês fazem hoje, eu tinha que abrir mão de tudo isso. Por quê? O mundo esportivo, qualquer esporte, você tem que ser obrigado a sair dessa vida. Porque um whiskinho, uma cervejinha hoje pesa muito amanhã para você na hora que você vai fazer, no caso, uma competição. Você pode até abrir mão uma vez ou outra, mas você tem que saber colocar na balança no final do dia aquilo que você realmente prioriza na tua vida. Se é a sua vida esportiva, no meu caso era profissional praticamente, entendeu? Que eu não tive nem bola de futebol, nem caminhãozinho para puxar. Eu fui direto na carabina de chumbinho, fui para o 22, fui para o 308, 300 metros também. Em 79 eu tinha 19 anos, equipe brasileira em Porto Rico, fazendo um campeonato pan-americano,
né? Assim, e tudo correu muito rápido. E assim foi que começou. Então, daí do pulo para entrar na indústria, porque a gente passa a conhecer toda a indústria também, que eles ficam procurando novos talentos, não só para patrocinar, mas também para ver aquilo que está sendo modernizado, o que estão procurando melhor. Na época eram armas de precisão, né? Então eu ajudei nomes icônicos, né? Como eu tive o grande prazer de conversar e passar uma semana com Dieter Anschutz, numa escola alemã de tiro chamada Schießsportschule, em Wiesbaden, em Clarental. Vocês não têm ideia o que é isso, entendeu? É você estar sentado e conversando, como eu estou aqui com o Luciano e com vocês aí, que estão assistindo a nossa conversa hoje, com talvez o melhor e maior fabricante de armas de precisão do mundo. Né? Ou seja, todas as equipes, na minha época eu fazia tiro olímpico, né? Atiravam com armas Anschutz, carabinas Anschutz, desde o calibre 4,5 chumbinho, 22 e também as armas de alto poder. E eu sentado com o Dieter do lado e ele perguntando as coisas o que eu queria na minha arma. Cara, você, se gosta de cerveja, sentar na Ambev, você tem todas as marcas de cerveja e diz como é que você quer a sua cerveja, né? Era o que acontecia comigo e eu ainda era novo. Eu nem entendia o que estava acontecendo, né? Eu fui entender depois o quanto isso me ajudou. E aí vieram outras pessoas. E falando agora de Springfield, que hoje me encontro na Springfield Armory, né? Porque nós fundamos um escritório no Brasil, que é Springfield Armory Brasil. Quem quiser aproveite, estamos no Instagram, @Springfield Armory Brasil, procuramos colocar tudo aquilo que é interessante para você, daquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas eu conheci na época o Bob Rees, né? O icônico Bob, né? Falar um pouquinho da Spring, né? Da Springfield Armory. Eu falo Spring que já é um carinho muito maior, né? A Springfield Armory ela nasce em 1794 por uma necessidade norte-americana na época de poder ter um armamento para poder servir as Forças Armadas, porque imagina naquela época, 1794, os norte-americanos então lutavam contra os ingleses com armas inglesas. É uma incongruência. Exato, então calma, se eu sou inglês e vou lutar contra o americano com a minha arma, não vou mais entregar arma para ele. Então, o que acontece? Os Estados Unidos precisava de uma fábrica importante para um país enorme para defender o seu legado, entendeu? O seu povo, a sua liberdade. Então, o Springfield Armory ela é criada por George Washington, né? Nomes icônicos, né? Uma empresa icônica, né? Talvez, se não a mais antiga de armamento, uma das mais antigas, eu acho que ela está junto com a Beretta, como as mais antigas, começam aí como um grande arsenal de guerra, né? E a Springfield Armory, depois, para encurtar um pouco vou falar de armas um pouco mais, entre aspas, modernas, porque não são modernas, são de 1910, 1920, mais ou menos, né? Armas que nós lembramos e usamos até hoje, né? Então, a Springfield Armory com a 1911, né? A pistola 1911, ela com o fuzil de ferrolho 1903, em 4 versões, A1, A2, A3, A4, né? Depois com o fuzil Garand, né? Quando o Patton diz, né, durante a Segunda Guerra Mundial, no finzinho já, ele diz que se não existisse o Garand, as forças aliadas não teriam ganho a Segunda Guerra Mundial. Então, para nós, ou seja, um fabricante de armas poder receber de um general tão prestigioso, tão profissional como George Patton, né, talvez um dos maiores generais que a Segunda Guerra teve, né, como estrategista, né, falar isso de uma arma, nossa, é uma coisa que pode, talvez a vocês não possam, talvez não entendam muito bem o que é para um profissional que faz algo, que se dedica sempre a algo, receber um elogio desse nível, né? Então, esse é o nosso legado, né? E a empresa foi seguindo, iconicamente, com produtos, né, como no caso do Garand, fizemos o M14, que foi colocar o carregador no fuzil Garand. Entramos na Coreia agora. Ou seja, Springfield Armory nasceu com guerras, infelizmente, né? Desde a Guerra Civil, secessão também. Entramos na Primeira Guerra Mundial, servindo não só uma força militar, mas diversas forças militares. Entramos na Segunda Guerra Mundial, iconicamente com o nosso primeiro com as pistolas de 1911, que todo soldado norte-americano e inglês, né, e o brasileiro Fabiano também usou na sua cintura, né, e muitos têm até hoje, né, guardada. Fuzil Garand na mão, invadimos a Alemanha, tomamos de volta a liberdade que estava sendo perdida naquele momento, né.
De novo em 50, mais uma guerra, vamos para a Coreia e de novo ajudando as forças militares internacionais que lutavam pelo bem, lutavam pela família, lutavam pela liberdade, lutavam pelo cidadão de bem, né? Que é o que a gente chama de nosso legado. Então essa frase que vocês veem, que a gente promociona, como defenda o seu legado, nós levamos isso de forma muito séria, Luciano, mas muito séria mesmo. Para nós, é aquilo que é a nossa base, é um pilar muito forte, né? É como uma família que saiu, talvez, de algum país do nada, foi a um país onde não se conhecia nada como imigrante e começou, como mencionando uma família Matarazzo, para quem conheceu o que foi a família Matarazzo, no estado de São Paulo, industrialmente, uma família italiana que criou um império, criou um reinado, né? Então, a Springfield Armory é bem assim, né? Mas chega um momento, né, que a Springfield Armory, ela como um arsenal de guerra, né, e com as guerras agora acabando, né, mas ainda antes disso fomos ao Vietnã também, né, provendo as armas das forças norte-americanas também. Ou seja, imagina só, uma empresa que nasce em 1794, que tem um legado e ela é forjada com uma ferramenta de guerra. Imagina a tecnologia que os nossos engenheiros, o nosso DNA, imagina o que está no nosso DNA, quando pensamos em fazer qualquer produto hoje. É muito sério, porque a gente tem um passado que nos ensinou que talvez um parafuso, rosca, vamos dizer aqui, 3 milímetros, para a guerra não funciona, tem que ser 5 milímetros. Um detalhe simples, que um cano é, às vezes, usinado. Na guerra é melhor ser martelado, porque eu preciso dele, porque o estresse que essas armas passam, e sem poder ter manutenção, né, por causa das guerras, que nós somos forjados em guerra, né? O nosso produto foi forjado em guerra, né? Os nossos diretores, engenheiros, projetos foram forjados em guerra. Testado no terreno. E outra, testado com forças não só norte-americanas, né, mas forças aliadas durante o período e depois forças amigas, né, entre o Brasil, uma delas, e outras, muitas mais, na América do Sul e em outros países também. Então isso nos forjou a entender o importante de certos detalhes na arma, terminações ou acabamentos, né, o que é nitretação, porque a parkerização no momento, a nitretação em outro momento, porque forjar um cano martelado em frio, martelado em quente ou em usinar, porque um cano com esse passo, porque um parafuso com esse passo, esse comprimento, coisas que eu não estou falando nem de funcionamento de arma, eu estou falando de durabilidade, robustez, de ser uma peça sólida, porque o soldado, entendeu? O nosso operador não tem como, no meio do futebol, minha chuteira soltou. Eu não tenho tempo para parar, sentar e amarrar a chuteira, porque a bola rola, né? Então nós somos forjados dessa forma. Porém, em 1974, ou seja, não faça a confusão, 1794, nascimento, com 1900, agora em 74, Bob Rees, Robert Rees, ele compra o arsenal de Springfield Armory. E ele compra o arsenal inteiro. O que era isso? Todos aqueles Garands, aqueles fuzis 1903, aquelas pistolas, os M14, enfim. E procurou levar essas armas agora ao mercado comercial. Por que não fazer com que o mercado comercial, o povo, possa ter também acesso, né, aquelas armas de qualidade e lendárias, aquilo que fez esse país, no caso dos Estados Unidos, ser o que é depois de todas essas guerras e o império que se tornou de forma muito positiva. Entendeu? Ou seja, deixava de ser um sonho de consumo. Sem dúvida. Qualquer cidadão de ter Luciano, uma arma. Imagina você, nós que gostamos de arma, em um certo período de nossas vidas, poder ter acesso, comprar esse clássico que agora é moderno, né? A gente chama de clássico moderno, não é pistola 1911 que fazemos hoje, né? Que nós aprendemos a fazer em 1905, a desenvolver o produto com quem? Com o próprio Browning, com o pai da matéria. Né? Então a gente aprendeu com o criador, né, em como fazer a criatura, né? E aprendemos a melhorar a criatura e nunca permitimos a criatura ser maior que nós, que é uma outra tarefa muito difícil, controlar o nosso produto da forma que nós precisamos controlar, que é qualidade, robustez, precisão, né, para vocês. Então em 1974
Bob Rees compra o arsenal e começa a direcionar para o povo norte-americano ou permitir, ou dar acesso a essas armas icônicas, legendárias, dão acesso ao público. O público fica totalmente não só entusiasmado, mas se identifica porque são, obviamente, norte-americanos, e o norte-americano, como o brasileiro, é muito patriota, com raríssimas exceções, né? E, portanto, o logo tem a bandeira norte-americana, no caso, até hoje. É uma empresa norte-americana desde 1794 até 2024, né? Ou seja, nunca trocou a bandeira, nunca serviu, nunca teve ninguém que pudesse mencionar a possibilidade dessa empresa, dessa indústria, sair dos Estados Unidos, no mesmo local que está até hoje. Né, para você ver o quanto o nosso legado é importante, né? Então Bob coloca faz a Springfield Armory virar uma empresa mais comercial, com os produtos icônicos, mantendo qualidade, robustez, etc. Aprende a entender agora o mercado comercial, que às vezes não precisava ser talvez tão... A palavra não é tosca, mas precisava de um acabamento mais bonito. Então seria uma pintura mais refinado, porque não podia ser só uma madeira. Tinha que ser uma madeira boa, bem tratada e agora bem terminada, acabada. Tá? Por quê? O público tem um outro padrão, né? Além daquele que nós aprendemos que é o militar, que o padrão dele não é só a beleza, é muito mais a robustez, né? A durabilidade, a funcionalidade também das armas. Além disso, aprendemos a trabalhar o que a gente chama de cosméticos, né? Então aprendemos a colocar numa arma de guerra cosméticos. Pode parecer difícil, porque são opostas, né? Colocar num tanque de guerra talvez um acessório, um pisca-pisca para você dirigir no trânsito, né? Se for necessário, temos que aprender como colocar, onde colocar. Por quê? Porque esse pisca-pisca vai ter que iluminar o pisca-pisca durante um combate por alguma razão, porque alguém pediu. E não é por causa de um tiro que vai poder apagar. Então, isso que nós tivemos que aprender. Quer dizer, um exemplo muito fácil aqui de colocar um pisca-pisca num tanque que não faz muito sentido. Porém, se for necessário, nós vamos colocar. E se for necessário, além de colocar, ele vai brilhar, vai marcar que eu vou fazer a volta à direita ou à esquerda. E quando durante em combate, nem explosões, nem munições vão impedir que ele funcione. Esse é o nosso legado, em como colocar isso ao público, agora consumidor. Então a gente aprendeu a parte cosmética, né? E a empresa, depois de Bob, passou a Thomas Rees, o filho dele, o filho mais velho, né? E depois a Dennis Rees, que é o atual presidente. Falando um pouco do Dennis, que é o atual presidente, CEO, dono, o que eu posso falar dele? É uma pessoa muito simples, uma pessoa de família, uma pessoa que vive a empresa como o pai dele. Foi o primeiro empregado em 1974 que o pai colocou, quando ele tinha 14 anos de idade. Ele já potencializava as armas de guerra para colocar essas armas no mercado civil. Então, imagina que bacana. Empresa familiar. Pois é, empresa familiar. Mas imagina você, Luciano, poder trabalhar onde o seu presidente sabe tanto de arma quanto o grupo técnico. E não só de arma, ele vivenciou, ele estava vivo, ele respirou. Faz parte da história. Viu, história total, né? É todo esse período. Então ele não permite nunca que a empresa perca o rumo, né? Por isso temos que defender o nosso legado. Imagina, viram quantas coisas são nosso legado, né? E o Dennis continua mantendo isso a todo risco. Eu converso com ele, minha mulher também está aqui, né? Eu converso com ele de forma que nem eu estou conversando com você agora. Nós conversamos igual. Não é uma pessoa que vive num outro planeta. Conversa com todos os empregados, ele e a mulher. Não importa o nível de empregado da indústria. Eles estão sempre lá presentes, gostam de saber de problemas pessoais, né? Gostam de saber de resultados pessoais, que não tem nada a ver, no caso, com o trabalho, mas, acima de tudo, estão sempre em cima de todos os nossos negócios, de todas as nossas ideias, projetos, etc. E o Dennis, né, teve uma visão, vamos dizer assim, uma visão, em uma reunião de vamos globalizar a nossa indústria, né, agora, e vamos também levá-la de volta
da onde ela sempre veio, porque foi uma preocupação. Às vezes eu falo, e voltar, né, como se a gente tivesse perdido o rumo. Nós não perdemos o rumo, nós sabemos muito bem onde estamos, onde estivemos, né, e para onde vamos. Né? Porque é muito importante para nós saber onde estamos para saber onde nós queremos ir. Né? Então, nós ficamos voltados para o mercado comercial com aquela parte de cosmetologia eficiente, né? Durante muito tempo, desde 1974 até 2000. Em 2000, nós tivemos uma ideia, e eu, graças a Deus, pude participar dessas reuniões e dessas ideias e poder também adicionar, contribuir, né? Ajudando a orientar certas coisas, que eu também sou um dinossauro, como o Luciano já colocou para vocês. Então, e conheci o pai do Denis, né? Então, obviamente conheci o Denis menor também, quando era pequenininho, né? E por incrível que pareça, a secretária do Denis foi a secretária do Bob, o pai dele, a dona. É a mesma secretária que eu falava com ela em 1984, eu falo hoje, quando eu preciso falar alguma coisa com o Denis e marcar alguma coisa. Quanto legado e tradição, hein? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu? O quanto importante é, no caso, esse respeito, né, por essas pessoas que fizeram essa indústria. Né? Imagina o respeito que nós temos por vocês que vão estar utilizando as nossas armas. Né? O quanto nos preocupa, né? O quanto isso nos importa, de forma real. Aqui não é papo de vendedor. E sobretudo porque uma arma não é um objeto comum, né? A arma, ela é algo, assim, é difícil até de explicar, né? Ela também é colecionável, ela é um objeto de amor, de paixão, e quando ela carrega essa história que você tão bem relata aqui, ela se reveste de algo, e que eu costumo dizer que não deixa de ser até um investimento que você faz, conta desse legado e dessa história, né, Tatai? E, Tatai, eu vejo você falando aqui, lá atrás, a gente está falando aí de muito tempo, embora você depois tenha que dar a fonte da juventude, porque você está muito bem, né? E assim... Não conhece os detalhes. Nessa sua caminhada, cara, eu fico imaginando se hoje, né? Hoje a gente observa uma feira nesse naipe, hoje a gente percebe essa paixão se avolumando no coração do brasileiro pelas armas, embora infelizmente nós estamos enfrentando certos obstáculos nesse crescimento, nessa crescente, e obviamente que vai passar, porque o brasileiro ele se identificou com essa paixão pelas armas, pela aquisição desse nobre material de defesa, de autoproteção, de autorresponsabilidade. O cidadão brasileiro hoje ele tem se convencido de que é importante também ele assumir um protagonismo na segurança pública, uma autorresponsabilidade também de proteger o seu legado, a sua propriedade, se armando para proteger os seus, né? Então a gente, Tata, e você lá atrás já estava nessa caminhada de uma forma muito especializada, conhecendo muito, e hoje eu fico pensando aqui como é que você enxerga, porque você faz parte disso tudo. São sementes que foram plantadas lá atrás e que hoje a gente já observa um mercado volumoso, muita gente no mercado, especialista falando sobre isso. E você é um dos grandes ícones e responsável por tudo isso. Como é que você enxerga? Você tem noção do que você representa para todo o mercado brasileiro? Agradeço muitas palavras e tal. Eu sou uma pessoa muito intensa naquilo que eu faço, né? Eu me dedico, ou seja, eu tenho 61 anos hoje, mas vou ao escritório todos os dias, mesmo não tendo o quê, né? Poderia muito bem ficar em casa, trabalhar em casa, mas eu vou todos os dias no escritório, mesmo horário, quer dizer, despacho de forma normal, mesmo durante a pandemia. Não quis confrontar nada, mas simplesmente eu me vejo necessário cumprir as minhas tarefas de forma plena, né? Eu não sei, talvez se eu fizer um flashback, né, para mencionar um pouquinho o que o Luciano está falando, algo que me emocionou, né? E sempre me emociona quando eu vejo um pouco do passado e eu vejo alguns caminhos que foram percorridos, né? E um exemplo fácil, numa época entre 94 e 99, eu vivia muito mais o tema de instrução, uma fase de instrução. E como eu sempre vivi de forma intensa, eu percebi que
era necessário criar uma forma de instrução nova. A moçada é muito nova, sem desmerecer nenhum de vocês, mas a polícia dos anos 90, a polícia militar, as forças militares também, o senhor talvez se lembre disso, Luciano, que eram carentes de tudo, carentes de equipamento, carentes de Exato. instrução, carentes de ter um norte, o que fazer, como atuar, direitos humanos acontecendo, sem saber como conversar, como falar, como prender, enfim, era muita coisa. E eu via que eu tenho algo aqui que eu posso ajudar, entendeu? Então eu acho que eu posso contribuir, né? E comecei um trabalho em 88. Os meus amigos sabem desse trabalho feito meu em 88, já com, na época, Coronel Mascarenhas. Se estiver ouvindo a gente, um grande abraço, né? O Luca depois dele, no caso Toledo, são pessoas que comandaram o GAT de São Paulo, desde aquela operação, da primeira operação do GAT em 88, com a Adriane Carinche, quando eu começo a ser utilizado no bom sentido, né? A ser aproveitado, né? Para passar, como eu vinha do tiro olímpico, eu sempre adorei a precisão, o tiro de longa distância, né? Então eu procurei, e o incidente que ocorreu em São Paulo foi num tiro de precisão, e o coronel Mascarenhas, que comandava o GAT naquela época em São Paulo, falou: vamos chamar o Tatai tem uma puta experiência no tiro de precisão, ele vai poder nos ajudar, adicionar, acrescentar, nos orientar em como criar um plano de treinamento. Isso começa aí, né? E a partir daí eu passo a ser instrutor do GAT, né, até 99. Então eu queria dizer aquilo que a gente vê que é interessante, que realmente me comove, aquilo que me sensibiliza. Hoje temos o comandante Cássio aqui, o coronel Cássio, né, que é o comandante-geral das forças da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tinha até esquecido, né, mas um dia eu recebo uma mensagem dele, não sei nem como ele conseguiu o meu telefone. E aí, professor, tudo bem? Aí eu vi a fotografia, né? Esse é o coronel Cássio, comandante. Eu falei, será que ele foi um dos meus alunos? Então, tinha sido aluno meu em 99, eu formei GAT. Olha. Ou seja, e eu não sabia. Aí eu comecei a repassar com ele depois, conversando, tivemos uma oportunidade juntos de poder fazer uma conversa de flashbacks, né? Aí o coronel Ikeda foi comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Eu o formei na AMAN, quando instrutor, também na modalidade de franco-atirador, ou seja, caçador, né? Ele também foi comandante-geral. Aí lembrei de outros, aí começam a surgir nomes, né? Aí o comandante Péricles, que foi comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, tremendo atirador, primeiríssima linha, como os outros também. Formei na AMAN e foi comandante-geral depois. Conheci como capitão, passou a ser comandante-geral. O capitão na época, capitão Coimbra, Montanha, Forças Militares Brasileiras do Exército. Eu formei na AMAN, creio que foi em 97, né? Comandou o COTER, Comando Terrestre das Forças Armadas Brasileiras em Brasília. E como sempre foi um tremendo atirador, um tremendo instrutor, também uma pessoa super disciplinada, como boa parte dos militares brasileiros, né? Ele passou a ser chefe de instrução no curso de guerra na selva, no 1º SIGs em Manaus. Mais ainda emocionado fiquei quando eu estou na televisão, num desses History Channel da vida, e estão passando aqueles treinamentos na selva e tal. Quem que eu vejo? O então agora coronel Coimbra, ex-aluno capitão da AMAN, como chefe instrutor do Guerra de Selvas, aí do 1º SIGs em Manaus. Quer dizer, isso realmente que eu vejo hoje, eu começo a ver nomes, né? Isso para não mencionar outros nomes, né, que passaram por mim, não para dizer importância, não é isso, é para mostrar o quanto isso realmente me faz, me comove, porque eu acho que eu contribuí. Muito. Entendeu? Eu acho que muito. Eu contribuí. Isso me deixa muito contente, eu acho que eu consegui cumprir com uma missão da minha vida, que foi poder distribuir, repassar, orientar com aquilo que eu tinha de melhor, né? E pude passar a eles. E quando eu ouço, que nem eu ouvi, só para mencionar algo que foi muito recente, que o Cássio está aqui, né? Também o comandante Cássio, né? Quando ele me abraça e diz: você foi o meu melhor instrutor de tiro. Que felicidade. Né? Então, isso realmente é legal, entendeu? Estou dizendo para você porque é muito bacana, tá? É você
ouvi do Ayrton Senna que sem você não teria sido Senna. Perfeito. Entendeu? Então, para mim, é top. Então, eu acho que é isso que realmente mais me marca como o importante que eu fiz. Não na minha vida esportiva, que eu acho que eu fiz como esporte seria... Acho que é muito egoísta, o esporte é muito egoísta, que são coisas muito pessoais. A gente não faz o esporte para vocês, a gente faz o esporte para a gente. Nós queremos ganhar, nós queremos ser melhor que nós mesmos. Não é ganhar de um competidor ou outro. O nosso competidor como esportista somos nós mesmos. Então, eu tenho que performar melhor amanhã, ganhar de mim mesmo amanhã do que eu fui hoje. Né? Então, e às vezes, quando você entra nessa seara de querer ser melhor amanhã do que você é hoje, você não percebe o quanto você evolui. Você não vê o quanto você caminha, você não vê aonde você chegou. Só no dia que você olha para trás e fala, espera, já foi tudo isso? Entendeu? E isso realmente é o que eu vejo, né, no caso da minha parte. Né? E Tatá, em nome, assim, como policial militar, eu só tenho que lhe agradecer. Porque tudo isso que você está falando, de fato eu lembro, no final da década de 90, né, eu saí da academia e o seu nome era muito cogitado no meio dos policiais, justamente por conta disso. Né? Nós utilizávamos o 38 e, na verdade, não era nem um armamento próprio. Né? Você, por exemplo, um policiamento que ia começar 8 horas da noite, você tinha que chegar às 6, ainda mais se você fosse novinho, pegar a fila, pegar o armamento. Sim. Acabava 4 horas da madrugada, né? O policiamento, você tinha que pegar a fila de novo para entregar o 38 canela seca, né? Com as munições ali que passava de mão em mão em mão e você torcia para... Que hoje mudou-se, né? Mudou hoje o policial, pelo menos no Distrito Federal, algumas grandes cidades já têm o seu armamento próprio, com grandes aquisições. Mas aquela época, isso que você falou é muito claro, fica muito claro para mim, porque de fato nós não tínhamos armamento adequado, equipamento, a formação ela era deficitária em relação a pouca doutrina que se tinha, né? E de fato havia essa interação com o segmento, né? com o tiro desportivo, muitos oficiais praticando também o tiro desportivo. Eu estou falando lá no Darcy Lázaro, né? No stand de tiro do Exército, Brasília, né? Com uma frequência muito clara, que hoje até eu percebo que diminuiu-se muito, né? O número de oficiais, de policiais que participam e fazem essa interação com o tiro desportivo, né? E é importante, né? Até em virtude dessa sua entrega e do nível que a gente chegou no tiro hoje, no conhecimento sobre armamento, também balística, que se deve muito às sementes que você plantou. E é uma questão que, às vezes, o policial que está na rua, quando ele faz uma abordagem num CAC, né, numa pessoa que possui o seu armamento, é ter o devido cuidado, o respeito àquele atirador, né? Sim, sim. E, obviamente, as polícias estão procurando aprender. Há algumas alterações legislativas que, às vezes, confundem, né? E a gente tem que ter esse respeito com o atirador, né? Porque, afinal, essa paixão pelas armas não é só nossa, né, de servidores integrantes da segurança pública. Então, eu não poderia deixar, em nome das polícias, né, e aí eu me refiro à Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, parabenizá-lo e agradecer por ter deixado esse legado, né, e não teria outra pessoa para bem representar Springfield no Brasil do que você, meu amigo. Muito obrigado aqui. Eu gostaria de ficar aqui com você algumas horas aí, me abastecendo de muito conhecimento que você tem, mas agradeço muito o seu legado e a sua presença aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço, Luciano, é um privilégio para mim, uma honra enorme poder estar aqui com você, para poder, junto com o Luciano aqui, compartilhar para vocês algumas experiências, né? Algumas histórias aí que foram marcantes, no caso, para a evolução, para aquilo onde chegamos hoje, e isso é importante para saber para onde queremos chegar mais. Seja, temos que conseguir seguir evoluindo, entendeu? E a Springfield Armory segue evoluindo, né? Hoje o nosso lema, entendeu? Falando de evolução, que tem tudo a ver com essa conversa que a gente teve, é que hoje a gente coloca um produto com uma tecnologia de 20 anos na frente, a gente faz com que ela esteja disponível hoje para você por um preço acessível. Tá? Então essa é a nossa ideia, que vocês tenham acesso, no caso, a essa tecnologia do amanhã, hoje, a um bom preço. Perdão, isso já se realizou, né, com o nosso grande projeto da Cuna,
né, nossa submetralhadora em calibre 49mm, né, passando pelos testes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um teste duríssimo, né, onde a gente conseguiu mostrar aquilo tudo que nós conhecemos de arma, né, ou que durante a nossa vida, o nosso DNA, e todos ficaram impressionados, né, como o pessoal que testou a nossa pistola XDM Elite em calibre .40, o pessoal do SAP, só para mencionar um resultado que tampouco não é um resultado fácil de ter obtido, mas a gente com 40 mil tiros, no caso com a pistola XDM Elite, em calibre 40, a arma que hoje o SAP usa como arma de serviço, o SAP de São Paulo, tivemos apenas uma falha. Ou seja, uma falha em 40 mil tiros. Nenhuma peça foi trocada, a arma não foi limpa, não foi nada. E foi atirada a cada 10 mil tiros em aproximadamente 2 horas e meia. Vocês não sabem qual é a tensão, o intenso que é o teste, né? E depois com a nossa metralhadora Cuna, submetralhadora Cuna, mostrou o mesmo DNA, o nosso delegado, essa robustez, funcionalidade, né? O nosso respeito ao operador, respeito ao cliente como você, e a gente poder prover uma metralhadora que, em 40 mil tiros, somente 4 falhas foram registradas. Tá? Então, acho que fica bastante claro aquilo que o Luciano colocou, o nosso legado, o nosso aprendizado de vida, o nosso início desde 1794, a nossa passagem para o mercado comercial, colocando um pouco, aprendendo a colocar cosméticos na arma também de forma robusta, a partir de 1974. O nosso definitivo, vamos dizer assim, é difícil falar a palavra retorno, porque nós sempre estivemos lá, mas eu acho que a nossa preocupação agora, maior ainda agora, é voltar também, conquistamos o mercado comercial, vamos agora voltar com tudo para o mercado oficial também, o institucional. E para isso nós temos que, de novo, não é reaprender, dentro daqueles cosméticos, agora é recolocar e buscar, junto com o operador que aprendeu muito durante esses anos todos, em como agora adequar a todos eles, a todos os desejos, a qualquer tipo de operador. Isso é Springfield Arma, em poucas palavras, é uma empresa super responsável, é uma empresa que tem um respeito enorme por vocês, operadores e proprietários. A gente busca a identificação com o cliente, não só com a nossa marca, mas acima de tudo com o nosso produto, para que vocês se identifiquem conosco e que consigam, através dos nossos produtos, competir melhor, melhores resultados, defender melhor e defenda o seu legado com o Springfield Armory de forma literal. Esse é o que nós queremos, Luciano. Tatai, muito obrigado. Esse foi mais um episódio aqui do nosso Copcast Última Rácio, diretamente da Cop Internacional 2021. Muito obrigado, meu amigo. Imagina, Forte abraço. Obrigado, senhor. Conte conosco sempre. E defendamos o nosso legado. O mais importante. Forte abraço.